Bem-vindos a mais um episódio do Preca Talk. E hoje eu tô aqui com dois convidados super especiais, Reidson e Monielle, que são da nossa filial. Não sei se vocês sabem, mas além do nosso escritório aqui da Ativos, em Boa Viagem, a gente tem uma filial que fica no coração do Recife Antigo ali. E por que eles ficam à parte, né? Não ficam aqui com a gente? Porque eles são de uma outra área dentro do comercial, que a gente chama de Hunter. Se você não sabe que área é essa, a gente vai começar explicando um pouquinho qual é o diferencial deles, né, em relação ao trabalho comercial, que dão a eles esse nome, de Hunter. Hunter significa, em inglês, o termo caçador. Então, nosso trabalho, nossa eficiência, significa dizer em buscar oportunidades. Sim, A gente mapeia, seja por estado ou regiões, e a gente ativamente busca esses excedentes para poder fazer negócio e apresentar principalmente nosso trabalho, nosso uhum. serviço. E como é que vocês fazem esse mapeamento? Normalmente a gente recebe listas ou até mesmo saber onde está havendo oportunidades. Essas oportunidades que a gente mapeia, normalmente são áreas ou setores específico de necessidade. Por Uhum. exemplo, hoje a gente atua em Pernambuco, TJPE. Então a gente vai, busca essas listas, entra em Uhum. contato com o cedente e tenta mostrar para ele o nosso trabalho. Entendi. Vocês falam sobre as vantagens da antecipação, etc, né, para ele. Isso, normalmente a gente apresenta a nossa empresa Uhum. e tenta trazer para ele o maior significado possível de ele antecipar ou até mesmo fazer outro tipo de negócio com a gente. Mas normalmente, uma antecipação. Com isso, a gente apresenta para ele números, por exemplo. Os cálculos, como é que estão. Não, a gente tem Uhum. dificuldade demais nessa parte. E a gente apresenta para eles de uma forma tranquila e que ele entende que aquilo é um benefício para ele. Então a gente Entendi, começa a trazer para ele benefícios e com isso a gente gera o quê? Confiança. entendi. Quando chega um determinado momento, normalmente a gente apresenta algumas soluções que a gente tem. Ah, que ótimo. Agora eu queria que tu explicasse pra gente, Moni, como é mais ou menos a rotina de vocês, assim, um dia típico. Vocês chegaram lá para trabalhar, mais ou menos o que é que acontece? De início, a gente faz a prospecção Uhum, de leads frios, né? O que a gente chama de leads frios é aquele lead que nunca ouviu falar da nossa empresa. uhum, Então, a gente meio que entra na sala da pessoa, então a gente tem que entrar com bastante cuidado também. Mas a gente faz essa prospecção inicial e a gente também trabalha uma parte do tempo follow-up. O que significa follow-up é falar com aqueles sedentes, aqueles clientes que ainda não responderam aquela mensagem. que vocês iniciaram um contato, né, mas que ele não. Isso, que ainda está em dúvida, Uhum, se que ainda tem receio, que tem medos. Então a gente trabalha muito em um tempo para fazer o contato inicial, de uhum, contato, e também tem um tempo de fazer ligação, e a gente também tem um tempo de mandar mensagens explicativas da própria Ativos. A gente uhum. também gosta muito de passar para ele o que está acontecendo na Ativo de informação nova do marketing. Sim. E enviar também as redes sociais para que eles nos conheçam melhor e assim. E criar uma confiança, é verdade, é verdade. Quantas pessoas tem hoje no time de vocês trabalhando lá na Hunter? O nosso time ele é feito de 6 pessoas e cada pessoa ela tem uma função diferente, por incrível que pareça, porque cada pessoa ela tem um jeitinho com certa coisa. Asaf mesmo, ele na área de tecnologia. Uhum. Então, ele trabalha com toda essa desenvoltura da tecnologia para que Sim, sim. Aí com certeza deve ter um que adora, sei lá, fazer um follow-up, né, tipo, queria saber, teve algum caso, assim, que marcou vocês ou algum evento específico desde que vocês começaram a atuar na área de Hunter? E por incrível que pareça, foi o primeiro cliente que a gente fechou. Foi? Primeiro, por quê? Eh, Quando eu fiz a análise no site, na época foi do PJE, eu pesquisei uma pessoa chamada Maria do Socorro na época, e eu entrei em contato com ela e eu disse: "Monielle, fala com essa pessoa aqui, por favor". Hum. Ela fez o primeiro contato. E quando ela fez esse primeiro contato, assim que ela ligou, ela pode complementar isso, assim que ela ligou,
Ela fez: Isso é o quê? É negócio de empréstimo? Tá certo, eu já fui tanto tentar no banco, não consegui, tentei, não consegui alguma coisa sobre empréstimo, meu filho, tô precisando. Eu não tenho nem margem, vocês estão me ligando, é do banco para poder fazer empréstimo. Eu falei, não, não é isso não, mas Manuela vai conversar com você, ela pode até complementar essa parte. Realmente ficou muito marcado porque, primeiro, por ser o primeiro cliente a confiar Uhum. e porque ela tem câncer Aham, e ela estava procurando um meio de sobreviver. entendi. Então, a Atigos foi uma solução para mim, Nossa. proporcionar essa solução. Que, naquele momento, ela disse que não tinha como mais tirar empréstimo pelo banco porque não tinha mais Limite, né? nenhum, não tinha como. Então, realmente, de fato, foi muito bom Foi interessante, saber que a gente pôde contribuir e ajudar. Sim. foi interessante porque a gente percebeu nesse momento, apesar de ser o primeiro cliente, que nesse momento a gente entendeu o verdadeiro propósito da empresa. Uhum. Que é exatamente isso, né, direcionar o precatório para quem, tá precisando dele naquele momento, já que é direito da pessoa, né, tipo, só o governo que está demorando a pagar. Bom, a Ranta, já deu para entender, é extremamente estratégica, né, aqui na Ativos. E eu queria saber, na percepção de vocês, como é que o trabalho de vocês impacta nos resultados da empresa? Basicamente, o nosso trabalho é efetivamente, como eu falei no início, Uhum. mapear negócios. Então, quando a empresa conta conosco, ela espera que a gente traga a caça, Oportunidades, né, interessantes. negócios. Exato. Então, o que é trazer negócios? A gente buscar pessoas que têm necessidade, Uhum. efetivamente, da antecipação desses recebíveis. Então, a gente apresenta normalmente a muitas pessoas e essas pessoas vão sendo tratadas ao longo do período. Ou Uhum. seja, a partir do momento que eu entro em contato, dificilmente eu fecho o primeiro contato. Então, esse trabalho ativo significa dizer que a gente vai, de fato, semear, a gente vai regar e vai colher. Uhum. O trabalho natural é esse. Entendi. Então, basicamente, é um trabalho de plantio. É um trabalho diário, um trabalho que exige muita paciência, é um trabalho de longo prazo. Sim. Dificilmente as pessoas fecham o primeiro contato, como eu falei. É. Então, é necessário, de fato, a gente trabalhar esse follow-up, como o Daniel comentou, para poder trazer o resultado que a empresa espera de nós. Joia. E para vocês, assim, quais são os maiores desafios, né, dessa captação? O maior desafio realmente é você entender a dor do outro e entender o tempo do outro. Uhum. Principal, porque é como o Redson havia falado, existem excedentes que na primeira conversa, na segunda, ele já entende a necessidade daquilo para a vida dele. Uhum. Já outros, a gente precisa de mais de 10 follow-up para Uhum. poder. Tem muita gente que tem medo de cair em golpe também, né, tal. Aí cada conversa é uma dúvida tirada. Uhum. Então, muitas vezes demora. A gente tem excedentes que já demorou 3 meses Uhum. para poder de fato dizer, eu quero. E nisso vocês só superando as objeções, né, passando confiança. Então, o fato é superar as obrigações. No início, a gente entrava em contato e percebia que quando a gente falava, por exemplo, olha, a gente tem uma proposta para te oferecer. Normalmente havia bloqueios, crenças que as pessoas diziam assim, "Oxi, como assim uma proposta?" É. Aí não entendi. Então a gente mudou um pouco dessa estratégia, conversando com o Rafael e os sócios da empresa. Eu percebi de que seria melhor a gente ter uma abordagem consultiva. Sim. Então hoje a gente tem, inicialmente, a abordagem consultiva, ou seja, passando informações. Sim. Talvez não tinha antes, por exemplo, a atualização desse precatório. Uhum. Normalmente não tem essa informação. E muito dificilmente os advogados vão passar esses detalhes. Normalmente eles fazem o processo, dão a entrada e a pessoa tem que esperar. E a gente faz esse trabalho consultivo. Sim. Essas informações são pertinentes e fazem parte de muitos negócios serem convertidos. Sim, porque aí a pessoa tem acesso, né, a quanto tá valendo o precatório dela naquele momento, né, com a questão das correções e tal, e aí ela pode ver, recebe a proposta, né, de quanto ela iria ganhar antecipando e Essa validação é muito importante, porque
quando ele entende que a gente desprende de uma informação que talvez é um privilégio, Uhum. sapientice, eles passam a confiar ou pelo menos a olhar de uma forma diferente pra gente. E esse é o nosso intuito. E eu sempre converso muito com a Miele a respeito de ser intencional Uhum. tudo que a gente faz, porque como é um trabalho de cold call, ou seja, uma lista, um contato frio, a gente precisa em poucos segundos ter confiança dessa pessoa. Certo. Então, normalmente quando a gente fala, no primeiro contato a pessoa recebe aquela ligação de um número que nunca viu, a gente tem poucos segundos para poder converter essa pessoa, pelo menos a confiar pelos próximos minutos, Uhum. que normalmente tende a ter muita destreza nesse primeiro contato. Joia. De fato, o trabalho de vocês é bem importante porque é captar quem nunca sequer ouviu falar da empresa, né? Porque quando você ama uma empresa, quando você conhece a empresa ou você confia, você não tem. Às vezes você até, já acompanha aquela empresa no Instagram, já vi, sei qual é, mas quando vocês abordam, geralmente a pessoa não faz a mínima ideia do que é Ativos, né? Então isso é Se excelente. você imaginar a caça em si, normalmente os ambientes são ambientes desfavoráveis. Da maioria das pessoas não querem, Uhum. por exemplo, numa mata, né, vai caçar um animal, por exemplo. Você precisa ter essa sabedoria e inteligência para poder ter a dinâmica. Se você pisar no galho seco, o que é que vai acontecer? Vai fazer barulho e ele Você vai. vai fugir. É, Então, naturalmente, as pessoas tendem a fugir de pessoas que você não conhece, ou pelo menos o desconhecido. é. Então, naturalmente, a gente precisa ter essa destreza e a confiança de que a gente vai conseguir efetivamente passar a informação para que o cliente entenda e amadureça essa ideia no longo prazo. E eu acho interessante que vocês também têm esse trabalho de se adaptar a cada ambiente, né? Porque, assim, cada estado, de repente, ou cada região do Brasil, talvez ela tenha uma forma diferente de se comportar e das objeções, né, de serem diferentes também, e vocês têm que se adaptar a isso é bem interessante. Bom, para fechar, queria que vocês deixassem uma mensagem dizendo o que é que você falaria para essa pessoa. Vamos começar com você. A mensagem que eu gostaria de passar é que o cedente que tem interesse, ela abrisse as portas, né, para poder nos conhecer melhor e, se fizer sentido para sua vida, realmente a Ativos é a empresa muito idônea. Ela abraça a pessoa e mostra o caminho e com clareza, né. Sim. Eu acredito que é o mais importante, a clareza para que realmente a pessoa faça no final, assim, fiz um bom negócio. Joia. E você, Ritson? A mensagem que eu gostaria de passar para as pessoas que ainda não conhecem a empresa é falar que nossa empresa é uma empresa séria. A gente não brinca de fazer negócio. A gente leva muito em consideração alguns aspectos de valores. As pessoas podem pesquisar, inclusive, normalmente algumas pessoas perguntam até o CNPJ. E eu passo isso com tranquilidade. Sim. Ou seja, nossa empresa não tem receio nenhum de passar informação. Então as pessoas precisam entender que a gente passa essas informações a qualquer momento. Sim. Se elas precisarem de alguma necessidade, assim, antecipar esse valor do precatório, converse com a gente, converse conosco, que a gente vai ter com certeza, sem dúvida, a melhor proposta. Obrigada por estarem aqui hoje. Sei que o tempo de vocês é bem corrido nessa prospecção e eu acho que ficou bem claro, qual a função de vocês e a importância de vocês aqui na Ativos. Agradeço a todo mundo que acompanhou esse episódio e em breve teremos novos temas.